Meu nome é Anthony, mas aqui no trabalho sou conhecido apenas como Tony. Trabalho neste necrotério há cerca de 15 anos, e por razões óbvias, não vou revelar onde trabalho, para evitar curiosos e possíveis problemas. Amigos, coisas estranhas sempre aconteceram aqui. As histórias são muitas, e vêm desde a década de 60, quando este necrotério foi inaugurado. Na minha primeira semana, já tomei conhecimento de vários relatos que me deixaram de cabelo em pé. Mas, como me considero uma pessoa racional e que não se impressiona facilmente com histórias contadas, tratei tudo como lendas, histórias sem comprovação, mesmo que fossem contadas por pessoas sérias e comprometidas com o trabalho. Esse pensamento durou até eu mesmo presenciar um fato bem estranho e ficar verdadeiramente aterrorizado. Cheguei aqui em 2005. Naquele período, a funcionária mais antiga que hoje está aposentada, chamava-se Lia. Ela trabalhou aqui por 30 anos e era responsável por treinar os novatos, contando algumas histórias assim que eles chegavam, como se quisesse alertá-los para as coisas sobrenaturais que acontecem aqui. Parecia que fazia parte do treinamento saber lidar com as coisas estranhas que ocorriam. No segundo dia do meu treinamento, lembro-me de uma menina que passou mal de verdade. Ela teve uma queda brusca de pressão, e precisou ser socorrida, tudo por culpa das terríveis histórias que Dona Lia contava, e que até hoje fazem parte do treinamento dos novatos. Uma tradição que todos os funcionários decidiram manter viva. Uma das primeiras coisas que Dona Lia fazia era mostrar a geladeira, e apontar uma gaveta onde ela dizia que um corpo que estava ali há bastante tempo, havia simplesmente aberto os olhos. Ela fazia questão de afirmar que não se tratava de nenhum espasmo pós-morte, pois aquele corpo já estava ali há bastante tempo. Ele foi colocado lá dentro com os olhos fechados, e quando foram retirá-lo, ele estava com os 2 olhos arregalados. Dona Lia sempre frisava essa parte. Os olhos não tinham aquela expressão vazia e sem vida. Ele parecia seguir os seus movimentos, parecia olhar diretamente para você. Em seguida, ela mostrava uma fotografia que ela mesma havia tirado daquele cadáver. A foto causava calafrios em quem a via. Aquele homem parecia estar vivo, olhando para a lente da câmera. Mesmo através da foto, aquele olhar parecia carregar algo maligno com ele. Eu vi a foto durante o meu treinamento, era algo realmente impressionante. Amigos, existem também aqueles fenômenos físicos, que todos sabemos ter uma explicação científica, mas que mesmo assim, sempre nos assustam quando acontecem. Eu mesmo presenciei um deles, quando um corpo coberto por uma lona, sofreu um espasmo tão grande, parecido com um espirro. Um dos auxiliares que estava comigo fez uma expressão de espanto muito engraçada, e por pouco não saiu correndo. Como eu disse, mesmo sabendo que isso tudo é normal, quando acontece, quase sempre ficamos bastante assustados. Mas existem algumas situações em que coisas realmente estranhas acontecem com corpos que já estão aqui há algum tempo, corpos que já foram abertos e passaram pela necropsia, o que torna difícil dar uma explicação racional para esses fenômenos. Dona Lia contou que um corpo, depois de passar pelo legista, foi para a geladeira e ficou lá por cerca de 5 dias. Era o corpo de um homem de 50 anos, coberto por tatuagens, inclusive no rosto, e algumas delas retratavam imagens macabras. Eu não entendo muito de simbologia, e confesso não saber se aquelas imagens significavam alguma coisa, ou eram apenas decorativas. O fato é que eu vi as fotos daquele homem, e algumas tatuagens mostravam imagens que, mesmo sem entender do assunto, dava para saber que se tratavam de imagens satânicas. Ela me contou que, a causa da morte daquele homem foi envenenamento, por uma substância conhecida como arsênico. A polícia não descartava assassinato, mas acreditava que ele havia ingerido o veneno voluntariamente, em um ritual de magia negra. A investigação confirmaria posteriormente essa última hipótese. Durante os dias em que aquele corpo permaneceu lá, várias coisas estranhas aconteceram. Um legista sofreu um acidente bobo enquanto trabalhava sozinho em uma sala.
ele fez um corte profundo no dedo, e quase o decepou. Na recepção, uma das lâmpadas simplesmente estourou depois que todo o prédio sofreu uma grande descarga elétrica. Havia um pequeno aquário na recepção, e todos os peixinhos amanheceram mortos, sem nenhum motivo aparente. Um gato que sempre perambulava pelo prédio, e era alimentado e cuidado pelos funcionários, apareceu morto no pátio, sem os olhos e com um grande corte na garganta. Uma das funcionárias da limpeza, Dona Selma, que tinha uma sensibilidade muito aflorada, e era médium sensitiva, se recusou a entrar naquela sala durante aquele período, dizendo que havia algo ali que despertava nela pensamentos de morte, e uma sensação de aperto no peito, como se alguém estivesse tentando segurar seu coração com as mãos e apertá-lo até matá-la. Ela contou que, na primeira vez que entrou naquela sala, sem ter visto nenhuma imagem, e nem saber nada a respeito daquele homem, viu um homem, com o corpo todo pintado, andando de um lado para o outro em frente ao freezer. Assim que deu de cara com ele, sentiu um grande calafrio percorrer todo o seu corpo. Ela conta que ele parou de caminhar e ficou encarando-a, depois ela ouviu dizer: "Apague essa luz." Ela saiu dali imediatamente, e disse que nem se lhe pagassem 10 vezes mais, ela entraria naquela sala novamente, enquanto aquele homem estivesse ali. Depois que Dona Lia lhe mostrou uma foto do corpo do homem, ela reconheceu como sendo o mesmo homem que havia visto. Ela passou a evitar até passar perto daquela sala do necrotério. Somente quando o corpo foi liberado, é que ela voltou a fazer a limpeza daquela sala, mas antes fez um pequeno ritual com sal grosso e incenso para, segundo ela, expulsar aquela presença do demônio dali. Em outra ocasião, cerca de 20 corpos chegaram de uma só vez, todas vítimas de um acidente aéreo. Dona Lia conta que, depois que os legistas terminaram o trabalho, ela liberou a equipe para almoçar, ficando sozinha para organizar os corpos nas gavetas do freezer, todos já identificados e autopsiados. Depois de guardar o último corpo, enquanto saía, ouviu uma voz chamando seu nome. Ela foi até uma pequena janela na sala, acreditando que alguém a chamava do lado de fora, mas viu que o corredor estava vazio. A essa altura, a equipe já deveria estar toda no refeitório, então só ela estava ali. Já desconfiada do que poderia estar acontecendo, parou em frente ao freezer e perguntou em voz alta: "Alguém aí quer me dizer alguma coisa?" Não ouviu nada em resposta, e repetiu a mesma pergunta mais 3 vezes, acrescentando na última: "Vá para a luz, espírito perdido, e me deixe trabalhar em paz." Então, ouviu um dos trincos da gaveta se abrir sozinho. Ela puxou a gaveta e olhou a identificação do corpo. Uma mulher de 20 anos, grávida de 4 meses, vítima do acidente. Como sempre, Dona Lia tirou uma fotografia do corpo e aguardou. Os dias se passaram, e todos os corpos daquele dia foram sendo liberados, um a um. As famílias haviam reconhecido e reclamado os corpos, mas a mulher permaneceu lá por um bom tempo, até quase o prazo legal para ser enterrada como indigente. Dona Lia decidiu tentar localizar algum parente. Naquela época, sem internet ou redes sociais, localizar a família foi muito difícil. Com muito esforço, conseguiu encontrar a família, que nem sabia que a jovem estava morta. Eles acreditavam que a viagem tinha sido bem-sucedida e que a jovem estava bem, apenas demorando para dar notícias. Pouco antes de o corpo ser liberado para a família, Dona Lia, ao passar em frente ao freezer, ouviu novamente seu nome ser chamado, e mais uma vez, o trinco da porta se abriu e fechou sozinho. Ela interpretou isso como um sinal de agradecimento. Para finalizar, vou contar um caso que presenciei, quando Dona Lia já havia se aposentado há alguns anos. Durante um plantão, eu estava finalizando meu trabalho para ir descansar. Até então, tudo estava tranquilo, tudo organizado, os corpos já guardados, e eu apenas terminava de limpar meus instrumentos, quando ouvi uma batida vinda do freezer, aquele mesmo freezer mal-assombrado, protagonista de quase todas as histórias deste relato. Tudo acontecia ali, então parei o que estava fazendo, e fiquei aguardando para ver o que acontecia.
Na hora, eu me lembrei de Dona Lia. Quando ela trabalhava aqui, a primeira coisa que fazíamos nessas situações era chamá-la imediatamente, pois ela sabia exatamente o que fazer. Eu não sabia, então fui caminhando e parei próximo do freezer. Ouvi não uma, mas várias batidas. Elas não eram fortes, mas leves, quase imperceptíveis, e vinham de uma daquelas gavetas. Corri até outra sala e chamei os colegas, dizendo que o freezer mal-assombrado estava atacando novamente. Todos vieram correndo ver o que estava acontecendo. Paramos ali, esperando, e nada aconteceu. O bom é que ninguém aqui duvida quando alguém diz que viu ou ouviu alguma coisa. Eles entendem que é uma questão de sorte, ou estar presente no lugar certo na hora certa. Então, bati na porta de uma das gavetas e disse: "Espírito idiota, parou de bater, o que foi?" Todos riram, e vimos que o fenômeno não se repetiria. Assim, todos voltaram aos seus afazeres. Fui para o dormitório descansar. Depois de algum tempo deitado, comecei a sentir uma espécie de paralisia. O mais estranho é que senti isso logo após deitar, sem ainda ter dormido. Não conseguia mexer nenhum músculo sequer. Meus olhos estavam abertos, mas meu corpo estava travado, rígido como pedra. Comecei a sentir uma quentura nos pés, como se estivesse pisando em uma fogueira. Tentei gritar, chamar alguém, mas a voz não saía. Essa quentura começou a subir pelo meu corpo, e quando chegou à altura da minha cintura, percebi que estava molhado de suor. Minha roupa estava úmida, e gotas de suor escorriam pelo meu rosto. Olhei para a porta do dormitório, e vi um homem parado lá, com as duas mãos na cintura, me encarando como se estivesse se divertindo com o que eu passava, como se dissesse: "Quem é o idiota agora?" Apesar de não ser religioso, comecei a pedir a Deus que tirasse aquilo dali. Orei com uma fé que nem sabia que tinha, e pouco a pouco aquela sensação foi diminuindo, e comecei a conseguir me mexer até conseguir sentar na cama. Levantei e perdi completamente o sono, procurando algo para fazer para me manter acordado. Essa situação me ensinou a ter mais respeito pelo mundo espiritual. Nunca sabemos com o que estamos lidando. Como diz o ditado, o silêncio é de ouro. Desde então, ouvi muitas outras histórias, a maioria contada por Dona Lia, quando passava por lá para nos fazer uma visita, já que ela parecia ter uma maior sensibilidade, e conseguia canalizar todos esses fenômenos, além de ter fotografado vários deles, o que tornava tudo ainda mais impressionante. Amigos, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, e muito obrigado por ouvir minha história. Esse relato que vou contar, aconteceu comigo há algum tempo. Meu nome é César e sou de São Paulo, capital. Alguns anos atrás, eu trabalhava como escriturário em um grande hospital aqui em São Paulo, do qual prefiro não dizer o nome, para evitar polêmicas e preservar sua imagem. Esse hospital é muito grande, com vários apartamentos, leitos, salas administrativas, salas de cirurgia, berçários e outras dependências que um hospital deve ter. Além, claro, do necrotério, onde os corpos ficam à espera de remoção para o IML. Devido à sua grande estrutura, o hospital é dividido em prédios, interligados por passagens que também servem como rota de fuga, em caso de incêndio. Essas passagens são fechadas automaticamente por portas corta-fogo com amortecedores, conforme as normas de segurança contra incêndios. Dentre minhas atividades, que eram várias, eu tinha que retirar e entregar documentos diversos em todos os prédios do hospital e em todas as suas dependências. Meu horário de trabalho era das 9 horas às 18 horas, mas às vezes eu tinha que ficar até tarde, para auxiliar os setores de triagem de pacientes, recepção e outros que funcionam 24 horas por dia. Eu não gostava muito de ficar à noite no hospital, pois havia lugares que, depois de um determinado horário, ficavam com a iluminação reduzida, devido ao pouco movimento de funcionários. Principalmente o 8º andar, que era uma área de armazenagem de medicamentos, como um tipo de almoxarifado central. E, pior de tudo, lá também ficava o necrotério,
onde eram armazenados os corpos dos pacientes falecidos, durante sua estadia no hospital. Um dia, me pediram para ficar até tarde, pois alguns documentos de convênio médico ainda não haviam sido entregues, e seriam necessários para a liberação de algumas cirurgias. Como de costume, não me recusei, e concordei em ficar. Fiquei próximo ao setor administrativo aguardando os documentos. Nesse intervalo, fazia alguns pequenos serviços de rotina, como tirar xerox, por exemplo. Por volta das 9 da noite, os documentos do convênio chegaram, e me pediram para entregá-los rapidamente no prédio 3, que ficava do outro lado. Também me pediram para entregar algumas pastas de documentos ao médico responsável que estava me aguardando no local. Na hora, nem me atentei, mas depois é que a ficha caiu. Para chegar até o local de destino, eu teria que passar pelo 8º andar, onde havia uma passagem direta para o prédio 3. Era lá onde eu deveria entregar os documentos. Para tentar amenizar o medo que começava a sentir, pensei comigo mesmo: não tem nada demais, o 8º andar é um local como todos os outros. Então lá fui eu com uma pilha de pastas e documentos do convênio, circulando pelos corredores que a essa hora já estavam desertos. Peguei o elevador sozinho, e pressionei o botão do 8º andar. Quando cheguei lá, abri a porta do elevador, e adentrei o corredor principal. Olhando de frente para esse corredor, dava para ver todas as portas das salas dos dois lados. Para piorar, a última sala do corredor era aquela onde ficavam os corpos dos pacientes falecidos. Respirei fundo e segui em frente pelo corredor, até chegar à passagem para o outro prédio, onde eu tinha que ir. Eu consegui abrir a primeira porta corta-fogo com muito custo, pois estava carregado de pastas e documentos. Com mais alguns passos, abri a segunda porta, que dava para a escada de incêndio, que ligava os prédios do hospital. Quando passei por essa porta, e entrei na escada de incêndio, levei um susto tão grande, que pensei que teria um infarte naquele momento. No canto, atrás dessa segunda porta, bem perto do necrotério, havia uma mulher com um vestido branco, uma espécie de pijama usado pelos pacientes. Ela estava parada, com os olhos arregalados, me encarando. Sua pele era tão pálida que parecia quase transparente. Eu não sabia o que fazer, e quase derrubei tudo de tanto que estava tremendo. Com o coração gelado e acelerado, simplesmente saí correndo dali. Atravessei as escadas, entrei no outro prédio, e entreguei os documentos, mas não disse nada para ninguém, pois não tinha intimidade suficiente com aquelas pessoas, e não queria ser visto como maluco. Para retornar ao prédio onde eu trabalhava, desci para o elevador social do prédio 3, saí pela rua, e entrei pela outra portaria do prédio, onde eu estava no início. No dia seguinte, encontrei um amigo que trabalhava no mesmo setor, e contei a ele o que havia visto. Eu sugeri que talvez fosse uma paciente com problemas mentais, que estava se escondendo de alguém. Meu amigo, que já trabalhava no hospital há cerca de 8 anos, e conhecia bem o local, me disse que aquela mulher era uma paciente que havia ficado meses internada no hospital, com uma doença terminal, até finalmente falecer. Ele explicou que a mulher parecia aparecer sempre naquela área das escadas de incêndio, porque quando estava viva, dizia para os parentes que um dia ela iria fugir dali, pois sabia que ali havia uma saída que ninguém vigiava. O corpo dela havia ficado na sala do necrotério por cerca de 2 dias, aguardando a transferência. Meu amigo contou que os 2 funcionários que trabalhavam ali começaram a ter alucinações, sempre vendo a mulher vagando pelos corredores. Em algumas ocasiões, ela ainda aparecia em pé fora da gaveta da geladeira, e seus gritos ecoavam pelos corredores em diversas ocasiões. Eu me chamo Helena, tenho 40 anos, e moro no Canadá há cerca de 15 anos. Trabalhei por vários anos em um necrotério, dentro de um hospital na cidade de Vancouver. Permaneci lá por cerca de 5 anos, até que não aguentei mais e pedi demissão. Sou médium ostensiva,
e já estou mais que acostumada com o sobrenatural, vendo isso como algo normal, que faz parte da vida. Nunca havia ficado assustada, até trabalhar lá, e presenciar várias coisas estranhas, muitas das quais até hoje não encontrei explicação. Pessoas com o mesmo dom que eu, sabem os motivos e as razões, que fazem alguns espíritos perdidos procurarem ajuda, e quase todos sabem o que fazer para ajudar. Eu me considerava preparada, mas percebi que há muitas coisas além da nossa compreensão, e o mundo sobrenatural não pode ser explicado com tanta facilidade. A primeira coisa que me impressionou foi quando recebemos o corpo de um homem, de cerca de 70 anos que havia morrido de causas naturais. O corpo foi guardado até o dia seguinte, quando seria levado para o funeral. No entanto, no dia seguinte, ao retirar o corpo, percebi que ele estava sem a cabeça. A primeira coisa que pensamos foi que alguém havia entrado ali durante a noite e removido a cabeça por algum motivo. A polícia foi chamada, mas, após analisarmos as imagens das câmeras da sala, vimos que absolutamente ninguém havia se aproximado do freezer, onde o corpo estava. Havia registros da presença dos funcionários, mas nenhum de nós havia mexido na gaveta refrigerada, onde o corpo estava. Além disso, a cabeça havia simplesmente desaparecido, e até onde eu sei, nunca foi encontrada. Outra história horripilante que eu não presenciei, mas que fiquei sabendo pelos meus colegas, foi o caso de 2 irmãos que morreram em um incêndio. Os corpos chegaram intactos ao necrotério, pois haviam morrido intoxicados com a fumaça. Chegaram com os olhos abertos, e mesmo com todas as tentativas, os olhos não permaneciam fechados. Todos no hospital foram chamados para assistir àquele fenômeno estranho. Alguns segundos depois de serem fechados, os olhos se abriram lentamente, sincronizados, quase ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. A solução para mantê-los fechados foi colá-los com supercola, pois seria bizarro enviá-los para o funeral com os olhos arregalados daquela maneira. Outra situação perturbadora ocorreu quando recebemos o corpo de uma mulher, que havia sido morta pelo próprio marido, que também havia feito a mesma coisa com o filho. O casal tinha apenas 3 anos de casados, o corpo da criança foi enviado para outra sala, e eu, junto com mais 2 colegas, recebemos o corpo da mulher, e imediatamente iniciamos a autópsia. O procedimento, creio eu, é bastante similar em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. No início de cada procedimento, nós fotografamos o cadáver, e anexamos essas fotos ao relatório junto com os resultados da autópsia. Eu era responsável por registrar as imagens, utilizando uma máquina daquelas que imprime as fotos instantaneamente. Durante o processo, comecei a tirar fotos do corpo, mudando de posição para identificar marcas e ferimentos. Tirei de 8 a 10 fotos antes do início da autópsia. As fotos eram colocadas em uma pequena mesa para análise posterior. Após a autópsia, fui selecionar as fotos para anexar ao relatório. Foi então que percebi algo perturbador em uma das imagens. Uma criança estava olhando para o corpo da mulher, com uma expressão de profunda tristeza. O olhar da criança era tão impactante, que eu nunca vou conseguir tirar essa imagem da minha memória. Fiquei examinando a foto, certa de que havia flagrado algo sobrenatural. Mostrei as fotos para meus colegas sem dizer nada, e eles pareciam não perceber o mesmo que eu. Algum tempo depois, ao acessar o relatório do filho da mulher, reconheci a criança da foto. Era o mesmo olhar triste que eu havia capturado. Isso só confirmou para mim a veracidade do que eu havia visto na fotografia. Atualmente, ainda moro no Canadá e trabalho em uma escola, ensinando artes. Embora eu continue tendo muitas visões, raramente vejo algo macabro ou assustador. A mudança de ambiente me fez muito bem, e deixei para trás a pressão que sentia ao trabalhar no necrotério. Às vezes eu chegava em casa, e demorava horas para pegar no sono, sentindo como se levasse para casa toda a energia pesada daquele lugar. Era um sofrimento sem fim me livrar daquele peso.
Meu marido disse até que minha pele está mais bonita, e que antes, eu parecia sempre atormentada, nervosa e com medo de tudo. O que mais me orgulho é ter tido a coragem de cuidar da minha saúde mental e mudar radicalmente a minha vida. Existem coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar, e a minha paz é uma delas. Um grande abraço e até a próxima.